Deus tem um propósito para cada um de nós. É sobre isso que falaremos hoje. Então fique aqui até o final, tá bom? Bom, eu sou o Kennedy e aqui nesse canal nós pensamos a vida e a fé de um jeito prático, objetivo e bíblico, bem contextualizado com a nossa época, tá? Então eu quero te convidar, diante disso, a estar com a gente, a fazer parte disso. Então se inscreva nesse canal, ative o sininho, comenta, compartilhe para que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Para você que está aqui pela primeira vez, eu quero já te introduzir dentro daquilo que estamos fazendo. Estamos numa série sobre 12 lições da vida do apóstolo Paulo, baseado neste livro aqui, neste livreto, que eu mesmo escrevi, contendo essas 12 lições. E aí eu vou colocar esse conteúdo em vídeo para vocês, tá? Mas você pode adquirir esse livro pela internet, só pesquisar aí no Google, que você facilmente encontrará, escrevendo aí Kennedy Carvalho, 12 lições da vida de Paulo. Você encontra esse material, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos lá. Já disse aqui, a nossa lição de hoje é Deus tem um propósito para cada um de nós. Nosso texto base é Efésios capítulo 1, versículo 4. Passo a citar. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse tema ele é importante porque nós precisamos entender que a vida ela não é uma obra do acaso. Você não está aqui porque, quais as chances, ou porque por uma obra do acaso, ou você não foi planejado e aí você apareceu, né? Não é por conta disso. Deus tem um propósito para cada um de nós. Isso é um fato, né? Inclusive a Bíblia diz que até para os maus, né? Deus fez os ímpios para o dia da perdição. Existe um propósito para todos, para bons, maus, né? E dentro disso, falaremos então hoje sobre a soberana eleição de Deus em Efésios 4, que diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes mesmo de todos nós existirmos, Deus nos elegeu nele. E aí ele diz para um propósito. E a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? O apóstolo Paulo deixa claro que a eleição aconteceu antes da fundação do mundo. Isso revela o caráter eterno e o propósito de Deus. Não fomos escolhidos por mérito ou por obras, ou por uma previsão. Porque o texto já diz que fomos escolhidos nele, isto é, em Cristo, antes de existirmos. Isso reverbera alguns outros textos do Novo Testamento. Textos como, por exemplo, Romanos, capítulo 8, versículo 29, que diz: Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ele nos elegeu para um propósito, sermos conforme a imagem do seu Filho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Fomos chamados com uma santa vocação, segundo seu próprio propósito e graça. Então veja que a Bíblia nos está sempre lembrando disso. A eleição não é um motivo de medo, mas de alegria e gratidão. Não é um capricho arbitrário, mas é a expressão do amor, da soberania de Deus. Isso pelo fato de que a Bíblia mostra que a eleição ela acontece para um propósito. Ela não aconteceu por qualquer coisa ou sem motivo. Ela acontece para alguma coisa. E a gente vai falar sobre isso. Um dos propósitos pela qual a eleição acontece, pela qual Deus faz um plano e um propósito para todos nós, é a santidade. Olha o que diz o texto: para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então Deus não nos elegeu para que gastemos a nossa vida em devassidão e pecado. Deus nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Isso ecoa o ensino de toda a carta aos Efésios. Porque veja bem, o capítulo 1 de Efésios é uma sinopse do que vai ser dito no restante da carta. O capítulo 5 mostra a igreja gloriosa porque Cristo a santifica. E isso reflete em todos os relacionamentos. Então aquela ideia de que crente mal-humorado, crente irritante, essa não é uma ideia bíblica. Existe uma santificação nos relacionamentos. Entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre servos e senhores.
Até no trabalho existe uma santificação. A santificação não é opcional. Não existe a ideia de, não quero ser santo. Ela é um fruto esperado da vida dos eleitos. Se a pessoa foi eleita, a santificação é um fruto disso. Todos esperam que alguém eleito viva em constante santificação. Entende isso? Logo, cai por terra a ideia de que, você fala sobre eleição, então agora eu posso fazer o que eu quiser porque eu já estou eleito. Isso é totalmente errado, porque a Bíblia diz que a eleição ela acontece para um propósito, e um dos propósitos é a santificação. Um outro propósito que nós podemos colocar são os dons e o crescimento da comunidade. Efésios capítulo 4 mostra outro aspecto do propósito divino, os dons aos homens. Lá no capítulo 4, versículo 8, porque ele levou cativo a cativeiro, subiu aos céus e deu dons aos homens. Esses dons, que é citado lá no versículo 11, né? Deus chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons de governo da igreja, esses dons que nós chamamos de dom da palavra, ele tem um propósito. E qual que é o propósito? O versículo 12 responde: o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé. Veja que a eleição tem um propósito. E aqui vemos o plano de Deus para a sua igreja. Não é apenas um crescimento individual, mas uma edificação coletiva. Sabe aquela ideia de que ninguém tem nada a ver com a minha vida? Se você é crente, essa ideia não cola não, tá? Porque não basta que você seja santo. Todos devem ser santificados. A igreja deve caminhar junta até a estatura de Cristo, aperfeiçoando-se e amadurecendo. A igreja deve estar em constante amadurecimento, recebendo os descrentes, respeitando os neófitos na fé, amadurecendo aqueles que precisam de amadurecimento, exortando quem precisa de exortação. Exortem-se uns aos outros. A igreja é uma comunidade em que todo mundo pode opinar na tua vida. Olha só. E aí o que falta é que a gente fala, as pessoas não podem opinar, é porque a gente não quer que a igreja amadureça. Mas faz fazer um sermão ali mais ou menos, para que as pessoas sejam satisfeitas. Satisfeitas, né? Porque a alma está sempre clamando pelas doutrinas, mas a gente abstém-se delas para que as pessoas possam se sentir melhores. Mas na verdade, não é o propósito de Deus fazer você se sentir melhor. O propósito de Deus é fazer com que a igreja se santifique. E não fazer com que você se sinta uma pessoa melhor, né? É que essa insana busca de autoestima tem distorcido princípios bíblicos, né? Então, todos devem ser santos. Caminho agora para a nossa última parte, o nosso último ponto, que tem alguns versículos chaves aqui. Aqui eu peguei não só de Paulo, peguei de outros textos, tá? Das Escrituras, falando sobre a eleição, tá? Existe algum propósito para essa eleição. Qual é o propósito? Para sermos dele, segundo a sua vontade, né? Tiago, capítulo 1, versículo 18 diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, para sermos dele. 2, para as boas obras. Passo a citar Efésios capítulo 2, versículo 10. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Também com uma santa vocação. Passo a citar 2 Timóteo 1, 9. Não segundo nossas obras, mas segundo o seu propósito, segundo a santa vocação, tá? E com um destino certo. Passo a citar Romanos 8:30. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. É um propósito que tem começo, meio e fim. Não é um propósito que começa e nunca acaba. Por isso que acredito que nós não perdemos a salvação, porque aos que Deus predestinou, ele também glorificará. E o texto já diz no passado, glorificou. Tudo já aconteceu no estado eterno. A gente precisa entender que fomos eleitos com um propósito. Não para a nossa glória pessoal, mas para sermos santos e irrepreensíveis. E parte viva da igreja de Cristo. Aqui fica uma pergunta que deve ecoar no coração de todo cristão. Estamos vivendo esse propósito eterno de Deus? Ou a gente está cada vez mais se distanciando dele? Porque a Bíblia diz claramente que existe um propósito.
E aí, o ponto é, se você não está encaixado nele, alguma coisa está errada. Porque Deus está te chamando, com toda certeza está te chamando para este propósito. Essa é mais uma das lições que aprendemos com as cartas do apóstolo Paulo. Tá bom? Eu quero te convidar a fazer parte de toda essa série, a estar conosco também no nosso próximo vídeo, que sairá em breve. Tá bom? Então, para que você não perca nada, se inscreva e ative o sininho aqui, porque você sempre será lembrado toda vez que tiver um vídeo aqui nesse canal. Tá bom? Lives e por aí vai. Tá bom, gente? Prazer enorme estar com vocês aqui. E não se esqueça, Deus tem um propósito para cada um de nós.